Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de stencil. Eu me chamo Igor Oliveira e vou estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre essa técnica incrível e tão versátil que é a técnica do stencil. Bom, para começar, eu vou falar um pouco sobre como vai ocorrer nossa oficina. Nesses 2 primeiros dias a gente vai ser bem teórico, vai falar sobre a história do stencil e arte urbana, e a gente vai pontuar alguns nomes de artistas que trabalham muito bem essa técnica. Vai falar um pouco sobre stencil e arte urbana no Brasil e alguns nomes também importantes daqui do Brasil. Depois a gente vai falar sobre o material que a gente vai estar utilizando e vamos tentar detalhar o máximo possível sobre isso e sanar nossas dúvidas. E os 2 últimos dias a gente vai separar para a prática e tentar detalhar ali o máximo possível para que a gente possa obter ali o máximo de informação possível, ter dicas, saber como é que corta, saber que tipo de stencil a gente vai tentar fazer. E assim eu vou tentar também estar dando todo um suporte posteriormente via mensagem instantânea. Hoje a gente vai estar falando sobre a história do stencil, mas antes disso eu queria me apresentar um pouco melhor. Bom, eu sou artista visual daqui de Belém do Pará e eu conheci e experimentei a técnica do stencil lá em 2013. Nessa época eu estava grafitando e pesquisando sobre arte de rua, e dentro desse processo de pesquisa eu acabei encontrando, chegando na técnica do stencil. E lá eu comecei a desenvolver e comecei a ter a minha primeira experimentação com ele. E bom, logo de cara eu já fiquei assim muito feliz com a técnica, porque ela me permitia trabalhar de um jeito que é muito característico meu, que são com peças pequenas, e bem pontuadas. O stencil permite trabalhar com peças grandes, de porte médio e de porte bem pequeno. Isso vai depender, claro, da sua paciência e da sua habilidade com o estilete, com o corte. Outra coisa muito legal que eu encontrei no stencil é que eles possibilitam não só pintar papel, como eu estava acostumado, eu só pintava ali o papel e aí no grafite eu pintava o muro. Mas o stencil eles permite pintar em qualquer superfície. Da feita que você tem o seu desenho, faz a sua matriz, você pode estar replicando ela em madeira, em tijolo, em muro, cimento, em vidro, em metal. Isso fica ao seu critério. Isso também é por conta, claro, do spray. É uma coisa que a gente vai estar falando também aqui, é uma coisa que a gente vai estar utilizando. Mas esse foi um ponto assim que eu me conectei muito com a técnica. E aí ao longo dos anos desenvolvendo o stencil, eu fui percebendo que existe um contato muito bonito dentro da técnica, na minha relação, na minha visão, que é o contato com a matéria-prima do papel, que é tão importante, é uma matéria tão frágil e que a gente deve ter um cuidado muito grande com ela, porque a gente não pode rasurar, a gente não pode amassar, porque isso vai dar uma interferência depois no processo da pintura. Então é legal ter essa coisa da matéria, de ter um cuidado ali com ela, de ter uma sensibilidade com ela, que ela não vai ser o trabalho final, mas ela vai ser o que vai viabilizar o nosso processo final. Então é importante ter um cuidado com ela. Outra coisa que eu sempre brinco também é que eu sempre faço uma analogia assim com o samurai, porque a gente precisa estar sempre muito bem afiado na nossa lâmina, com o nosso estilete. E bom, isso vale também para a vida. Agora passando para a história do stencil. E aí eu vou colocar aqui alguns pontos muito importantes que eu considero assim pontos chaves da técnica do stencil. O primeiro ponto que eu queria colocar para vocês é o conceito da técnica do stencil. O conceito da técnica do stencil nada mais é do que você vedar uma área e deixar uma outra área exposta à ação da tinta. Com isso, eu tenho o ganho de uma pintura ali. Esse é o conceito primordial da técnica do stencil. Como vocês percebem, não envolve recorte, não envolve papel ainda. E isso, claro, foi usado logo no início da nossa trajetória, da nossa história da humanidade. E bom, existem alguns estudos recentemente, por exemplo,
e encontraram alguns vestígios na Austrália de que algum grupo aborígena utilizou peças de cerâmica, eles produziam peças de cerâmica em formatos humanoides e de animais, e eles utilizavam essa peça como vedação e borrifavam tinta em volta. Então isso já, lá na época, né, das cavernas, já se utilizava esse conceito do stencil para replicar imagens. E existe uma caverna também que se chama Cueva de las Manos, na Argentina, que eles utilizaram também esse sistema de vedar uma área para deixar, né, a impressão das mãos. Eles vedavam, né, a parede com a mão deles e borrifavam tinta em volta, e assim a gente tinha o ganho da palma das mãos deles. Isso é muito interessante, né? E bom, o próximo ponto que eu acho muito importante na história do stencil é a invenção do papel em 105 d.C. na China. Bom, com a invenção do papel, possibilitou que o stencil fosse muito mais trabalhado, né, detalhado. Antes disso, ele era utilizado com galhos, folhas, com o material da argila, né, como a gente já pôde perceber, mas ele não podia ser minimamente detalhado e às vezes era difícil de replicar uma imagem, né, perfeitamente. Então, com a invenção do papel, ela possibilitou ali você trabalhar muito mais minuciosamente, né, muito mais detalhadamente, e fazer replicações de imagens mais complexas, né, na China, como o Buda e outras imagens, né, de animais e natureza. Naquela época usado como para pintar ornamentos, né, em roupas, em ornamentos em objetos, dentro de casa, usado também para assinar documentos em série, né? Tinha muitos documentos, então o stencil ele facilitava ali a assinatura em série daquilo. Então nessa época a invenção do papel foi existiu uma contribuição muito grande para a técnica. Já na época mais moderna, né, da história da civilização, o stencil ele foi muito utilizado em larga escala por indústrias, né, para repassar ali na indústria têxtil, na indústria, né, foi muito utilizado em papel de parede. O stencil também foi utilizado para imprimir livros e imprimir, né, documentos ali em série, como já havia dito. Posteriormente, na época da guerra, foi amplamente utilizado, né, para imprimir ali as letras e as respectivas números de cada, né, veículo blindado, de cada especificação de cada país. Tudo aquilo é feito com stencil, né? Não é à toa que o exército ainda usa muito do stencil, porque o stencil é uma técnica muito simples e muito básica, né? No sentido financeiro e no sentido de execução, né? É um corte e você joga tinta e está ali pronto a imagem, e você pode replicar aquilo várias vezes com uma facilidade muito incrível, e às vezes isso, dependendo do lugar que você esteja, às vezes é a melhor solução possível para você executar. Passando um pouco mais à frente, lá pela década de 70, 80, o stencil ele também teve um papel muito importante, né, na nossa história, já numa coisa mais editorial, capas de revista, capas de disco da época. E no último momento, né, nesse período também, década de 70, 80, começou ali a acontecer, né, o período da stencil art, né, ou da arte urbana, né, vindo essa coisa de cada pessoa ter o poder ali, né, de colocar a sua ideologia na rua, no meio urbano, e poder criar diálogos. E isso assim foi muito importante. O stencil foi e é ainda amplamente usado, né, utilizado para esse fim. E bom, isso é uma coisa que a gente vai estar falando na próxima oficina. Vamos falar um pouco mais sobre como é que é esse uso, né, na arte urbana, quais são os artistas que estão usando, que estão utilizando isso da melhor maneira possível. E a gente vai estar discutindo também na próxima oficina sobre os materiais que a gente vai estar utilizando e os substitutos dele. Bom, eu queria pontuar aqui novamente com vocês os pontos fortes, né? O primeiro ponto forte, o ponto chave, né, é o ponto
do conceito da técnica. O conceito da técnica nada mais é do que vedar uma área e deixar uma área exposta. Isso é o conceito primordial do Stencil e talvez o ensinamento mais importante que a gente tem aqui, porque isso vai gerar uma gama, um leque de possibilidades para a gente trabalhar. Inclusive vamos experimentar algumas coisas na terceira aula, né, que é uma aula voltada para a prática. Outro ponto forte foi a invenção do papel, contribuiu primordialmente, assim, infinitamente, aliás, para a técnica do stencil. E depois, posteriormente, foi usado, amplamente utilizado, e até hoje é utilizado na indústria. Bom, eu vou ficando por aqui no Midpass. Espero que tenha solucionado aí muitas dúvidas, espero que tenha sido interessante para vocês. Até logo!